Você se lembra de uma confusão que ocorreu no Mineirão durante um jogo entre Atlético e Cruzeiro há pouco mais de 2 anos, no qual a PM precisou intervir? Torcedores tentaram escapar das bombas de gás lacrimogêneo e tentaram acessar um setor que estava fechado por seguranças. E nesse momento, 2 torcedores gritaram palavras de ofensa contra um dos seguranças, tudo gravado em vídeo. O caso foi parar na justiça, que já tomou uma decisão. O que aconteceu não foi crime de racismo, foi injúria racial e nesse caso não cabe uma ação coletiva como a que foi impetrada pelo Ministério Público e sim uma ação individual. Ouvimos um especialista em crimes raciais que afirma que a lei que embasou essa análise da juíza mudou há 12 anos. Fábio é torcedor fanático do Atlético Mineiro, mas em 2019 vivenciou um episódio lamentável enquanto trabalhava no Mineirão. Por causa da sua cor, ele foi ofendido por 2 torcedores e o caso ficou conhecido nacionalmente. A vítima trabalhava como segurança no setor roxo do Mineirão no dia do clássico. Para dispersar uma confusão, a polícia militar soltou bombas de gás lacrimogêneo e alguns torcedores correram justamente em direção a esse setor. Mas as orientações da administração eram claras. Os seguranças não poderiam permitir a entrada de nenhum torcedor. E foi justamente quando o Fábio tentou barrar esse acesso que a confusão começou. Nos vídeos é possível ver a Adriere, de 37 anos, falando para Fábio: "Tira a mão de mim, olha a sua cor". E em seguida, o irmão dele, Natan, de 28, teria xingado a vítima de macaco por 2 vezes. O Ministério Público denunciou os irmãos por injúria racial e racismo, mas esta semana o processo foi extinto pela 6ª Vara Criminal de Belo Horizonte. Totalmente perplexo, sem entender, totalmente perplexo. Acho que como toda a população, todos os meus amigos que me vieram me pedir informação, surpreso. Segundo Fábio, na ocasião, ele entendeu o caso como injúria racial, procurou uma delegacia, registrou o boletim de ocorrência e declarou que gostaria que os envolvidos fossem processados. Neste momento, o Ministério Público assumiu a ação penal e apresentou a denúncia. O que o Ministério Público entendeu? Olha, pelo contexto e pela forma como o Adriere pronunciou a frase "olha a sua cor", ele discriminou não somente o Fábio, tá? Mas expressou ali um preconceito contra todas as pessoas de cor negra, que é historicamente estigmatizada por suposta inferioridade social. E isso, obviamente, caracteriza o crime de racismo. Já a juíza responsável pelo caso teve outro entendimento. No crime de racismo, existe um discurso de ódio, onde a pessoa que pratica esse tipo penal, ela se dirige a alguém ou uma coletividade com aquele ódio, com aquele dolo de ofender uma classe inteira, uma coletividade, né? E no crime de injúria racial, ela ocorre quando a ofensa é dirigida a determinada pessoa, num determinado momento, certo? É o que eu entendi nesse caso específico. Certo? Quando o rapaz fala, olha a sua cor, naquele momento de briga ali, de ânimos exaltados, ele estava se dirigindo àquele rapaz, àquela vítima específica. Nesse caso, existe a injúria racial. Ainda segundo a magistrada, o processo foi extinto, pois sendo considerado por ela um crime de injúria racial, a ação deveria ser privada e feita pela própria vítima por meio de um advogado. A vítima tem que intentar a ação penal através da queixa-crime. No crime de racismo, ela é condicionada, é pública condicionada, e aí o Ministério Público vai ser o dono da ação penal. Já para este advogado especialista em crimes raciais, a juíza cometeu um equívoco, já que desde 2009 não é mais necessária a queixa-crime, e sim uma representação criminal para os casos de injúria racial. A ação para injúria racial, ela é uma ação pública condicionada à representação. Então não há que se falar em queixa-crime, muito menos em uma ação privada. Isso foi mudado em 2009 com a Lei 12.033, artigo 145, parágrafo 1 do Código Penal. Então é ação pública condicionada à representação. Tanto para os casos de injúria racial como para os de racismo, a pena de reclusão é de 1 a 3 anos mais multa. O Ministério Público já recorreu da decisão da magistrada.
Depois de ouvirmos todas essas pessoas, nós voltamos a entrar em contato com a juíza Luziene Lima e ela admitiu o erro em considerar que a ação de casos de injúria racial deveria ser iniciada por meio de queixa-crime. A magistrada diz que irá reapreciar a questão se o Ministério Público recorrer com embargos de declaração. Ela ressaltou, no entanto, que outros crimes de injúria relatados na denúncia ainda precisam ter a representação da vítima por meio de queixa-crime.